Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo, agora sim, para conversar com o secretário municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura de Uberlândia, Rafael Leles. O nosso assunto é iluminação pública, mas é também lixo, recolhimento de lixo e muitos outros assuntos, que essa é uma pasta pesada. Bom dia, bom domingo para o senhor secretário. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos que estão aqui conosco hoje. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui representando a gestão do prefeito Paulo Sérgio, para falar um pouco, explicar e contar com o apoio da população para que juntos nós possamos cuidar da nossa cidade, deixá-la cada vez mais linda e cada vez mais limpa. Tá certo. Secretário, eu falava aqui no bloco anterior sobre essa novidade que foi anunciada pela Prefeitura nessa semana que passou. São novas instalações de iluminação pública que a Prefeitura anunciou junto com a concessionária, que é responsável pelo serviço aqui da cidade. E ali a gente dizia que são 20 mil créditos que vão proporcionar essas novas instalações. De onde que vem esse crédito? Que crédito é esse? Danilo, o crédito, ele é um dado, um número, que foi criado dentro do contrato para facilitar a divisão dos serviços a serem realizados. Então, ou seja, o crédito significa dinheiro. Convertendo isso em reais, esse pacote nosso agora, dessas obras que você anunciou, vai dar mais ou menos uns 4 milhões de reais. Certo. O pacote todo dos 20 mil créditos totaliza aproximadamente 37 milhões de reais. Então, por que essa definição do crédito? Porque cada obra ela tem uma característica. Depende da quantidade de postes, de lâmpada, o local. Então, para facilitar essa comunicação via contrato, porque o contrato da PPP de iluminação pública é um contrato diferente, criou-se essa nomenclatura do crédito. E de onde que vem o crédito? Como que a Prefeitura junta esse crédito? O crédito ele vem da própria contrapartida, porque é importante aproveitar o momento aqui, Danilo, para destacar que esse assunto é um grande avanço da gestão do prefeito Odelmo e Paulo Sérgio, que criou a primeira PPP. Certo. É um contrato de concessão da iluminação pública em um prazo de 20 anos. Já se passaram 5, nós temos mais 15 anos. Então isso não aumentou nenhum centavo para a população. Por quê? Porque esse crédito, todo esse valor, onde a empresa vencedora do contrato, que é a multinacional francesa, a Engie, que venceu a licitação, ela utiliza, vem da taxa de iluminação pública. Certo. É importante, Danilo, falar aqui, quando tem o poste, muita gente acha que a prefeitura é responsável pela energia, ou seja, do poste para casa. Isso é CEMIG. Do poste para a lâmpada, que tem aquele braço de lâmpada e a lâmpada, aí antes era uma responsabilidade da prefeitura. E agora é uma responsabilidade, através da PPP, da empresa que venceu a licitação. Então, ou seja, toda essa taxa que vem na conta de energia do cidadão é revertida para poder dar conteúdo a esse contrato. Então, é daí a origem do recurso, que vai sendo gerido ao longo da concessão. Então, por exemplo, esses 37 milhões, nós temos quase 100 obras já definidas que nós faremos até o final do ano que vem, que é o que nós vamos fiscalizar e cobrar a empresa. Não dá conta de fazer tudo de uma vez. A gente gostaria muito e entende o nível de complexidade. Então a gente está soltando esse pacote agora, prioritário, que é esse que você disse no início do programa. E vamos detalhar, que pacote é esse, o que vai ser feito agora, como é que é isso? Eu vou dar alguns exemplos só para deixar claro, porque o prefeito Paulo Sérgio nos chamou e falou, Rafael, nós precisamos olhar a cidade como um todo. Então não tem região A, região B, região C. Então, seja o distrito ou seja o bairro, independente de onde esteja, a gente vai olhar com o mesmo nível de preocupação. Então nós dividimos e distribuímos, por exemplo, nós vamos ter obra no bairro São Jorge, no bairro Jockey Camp, nós vamos ter no Zaire Resende, nós vamos ter no Morada da Colina, então, ou seja, contemplando todas as áreas. E que obras que são essas? Nós temos ruas que não tinha ainda a instalação desses postes com lâmpada. Faremos. Às vezes, por uma intervenção viária ou por alguma razão da característica do bairro, aumentou-se o fluxo naquela via. Então, se tinha só de um lado, identificou a necessidade, vamos colocar do outro também. Então, são exemplos de obras que nós vamos fazer.
Esses locais que não tinham ainda iluminação, tinha algum ponto crítico que vocês estão atendendo agora? Porque a gente vê assim, iluminação também é segurança, né, secretário? E olha, Uberlândia está uma situação, inclusive, comandante, estou precisando voltar aqui para a gente conversar sobre segurança pública, porque o que está acontecendo com Uberlândia? Uma coisa assim absurda de criminalidade, e passa pela iluminação. Sim, claro. E aí, vocês identificaram, por exemplo, olha, ponto aqui não está legal, está precisando de mais luz, mais iluminação, como que é isso? Qual é o critério que vocês elegeram esses pontos? Tem isso também, você já começou respondendo, ou seja, áreas que tinham e precisam melhorar por diversas razões. E outras áreas que estão acompanhando o crescimento de Uberlândia. Uberlândia está crescendo muito. Então não é que não houve planejamento, não, até porque o objeto do contrato da PPP estabelece que todo o parque de iluminação da cidade tem que ser contemplado, independente do percentual e do tamanho ou quanto que a cidade vai crescer. Então, na verdade estudos, análise, cobrança da população, que é importante, por quê? Porque às vezes chega uma demanda para nós e a gente solicita para que a equipe vá lá e faça a verificação. Então, ou seja, é literalmente iluminar onde precisa, por causa da segurança pública, da qualidade de vida e também para acompanhar o desenvolvimento da cidade. Taxa de iluminação pública, secretário, como é que é? A prefeitura recolhe e repassa para a empresa, e esse valor que a gente paga lá na conta de energia, ele é um valor com base em quê? No consumo da minha casa? Como é que vocês medem o valor que eu pago? Danilo, na verdade, anteriormente, como eu disse, essa taxa ela era para a prefeitura repassada pelo Estado, pela CEMIG. Então, ou seja, existem critérios que dizem a cidade tal, por causa do porte, do consumo, ela tem um índice que vai regulamentar o valor dessa taxa. Isso é proporcional a todos esses dados que eu estou falando. Perfeito. Com a PPP, agora, então esse mesmo cálculo ele prevalece, a mesma técnica, existe uma norma federal que regula isso, para dizer, olha, nós temos a conta de energia e nós temos essa taxa, só que essa taxa não vem mais para o município. Ela é gerida pela, no caso, a ENGIE, que é a detentora do contrato. E aí reverte. Antes, a prefeitura tinha que cuidar da manutenção, contratando empresas para os braços do poste, comprando lâmpadas. Agora não. Agora nós temos o quê? Um trabalho que é uma fiscalização de 2 níveis. Tá. Tem a fiscalização da prefeitura, enquanto secretaria, que está na nossa pasta, e nós temos, por força de contrato, uma verificadora independente. Então, ou seja, nós temos 2 formas de verificação para dar transparência e focar na qualidade do serviço prestado. Hoje, qual é o tempo médio? Não sei se você teria essa informação para a gente, mas, por exemplo, eu liguei, a lâmpada lá da minha rua queimou. Qual o tempo médio de resposta que a empresa tem que dar ou que normalmente dá? Danilo, vai de 24 horas até, no máximo, 1 semana. E eu explico no máximo por quê. Porque não é algo que a secretaria recebe, embora, através do SIM, que é o Sistema de Informação Municipal, a gente recebe e faz questão de encaminhar e fiscalizar o andamento dessa solicitação. Então, o número, se eu puder passar, à vontade, é o 0800 006 1739. Não é um telefone da prefeitura, é direto da empresa. Só que aquelas solicitações que chegam para nós, a gente faz questão de solicitar. Então tem sido muito rápido, por quê? Porque a gente não tem um índice muito grande de necessidade de troca. E a gente aproveita aqui também, Danilo, para pedir o apoio da população, agradecendo aqueles que fazem a sua parte, mas eu vou dar o exemplo do elevado do Praia. Só esse ano nós já colocamos iluminação lá 4 vezes e houve furto. Ah, não, você está brincando. Então a gente pede para que todo mundo também nos ajude a fiscalizar, para que a gente possa ter essa consciência coletiva. Cuidar da cidade é uma responsabilidade de todos nós. A prefeitura não se exime, a gente sabe o que a gente tem que fazer, é muito trabalho e nós estamos motivados, inovando, buscando mais tecnologias, focando na logística, no planejamento, só que a gente pede o apoio da população, não só nas lâmpadas, mas em relação aos outros temas que eu acho que nós vamos falar hoje também. O que acontece lá? É baixo? A lâmpada fica no alcance das pessoas, assim, para eles furtarem com tanta facilidade? Danilo, lamentavelmente é algo que acontece, né? É um problema de ordem de segurança pública. Não é vandalismo, não, é furto mesmo. É furto mesmo, porque o vandalismo é algo que a gente não percebe tanto,
porque quando acontece, às vezes é um defeito da lâmpada, alguma coisa nesse sentido. Isso não é algo que não nos preocupe hoje, mas o problema é o furto realmente. Secretário, eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, o Berlândia foi pioneira nesse modelo de parceria público-privada de iluminação pública aqui da região. Eu lembro que depois que aqui no governo do prefeito Adelmo foi feito, logo em seguida outros movimentos surgiram. O Beraba, por exemplo. O Beraba demorou até, depois fez e tudo mais. É um modelo, o contrato do jeito que está, o modelo do jeito que está hoje, vocês que estão lá na gestão da prefeitura, entendem que é exitoso, deu certo? Deu certo, Danilo. Deu certo e a gente fica muito feliz de ter sido referência. E por uma feliz coincidência, como você disse, eu disse no início da fala, foi uma visão inovadora do prefeito Adelmo Leão e do vice-prefeito Paulo Sérgio à época. Eu tive a oportunidade de ser o presidente do comitê gestor de PPPs, de parceria público-privada, à época. Ausentei da prefeitura, do executivo, para poder me candidatar e vencer as eleições de 2020. Quando eu me torno vereador, eu saio da prefeitura. E agora, a convite do prefeito Paulo Sérgio, eu volto para a pasta que faz a gestão desse contrato. Então, assim, a gente está muito feliz, por quê? Porque eu vi esse projeto nascer, foi um trabalho de várias mãos, principalmente dos órgãos de controle interno, sempre alinhado com os órgãos de controle externo. E como eu te disse, é verificado, auditado, e a melhor forma de saber se ele funciona é a própria população, porque a gente não tem reclamação do funcionamento, a gente tem pedido para colocar em mais pontos, que é o que nós estamos fazendo. Secretário, você falava aqui, eu lembrei, uma das primeiras entrevistas que você concedeu aqui ao Política Cruzada, ainda quando era apresentado pelo meu colega Rick Paranhos, você estava na condição de secretário de Gestão Estratégica, que foi sobre a PPP da iluminação, quando ainda vocês estavam estudando lá como que ia fazer. Eu me lembrei disso agora. Bom, uma honra estar sempre aqui com vocês. Agora, eu vou, só para encerrar o assunto iluminação, fazer um pedido que eu fiz para a secretária Lívia aqui semana passada. Certo. Olhem para a Praça da Bíblia, em frente à rodoviária. Lá é escuro, lá de noite é escuro, tem muito vandalismo, a gente fica com medo. Praça da Bíblia, a prefeitura precisa olhar. Está escuro, tem muita árvore, a iluminação que fizeram na praça não foi suficiente. Põe na sua listinha aí de prioridades para a Indy dar uma reforçada lá, viu? Não, pode deixar, e a gente destaca aqui também o trabalho intersecretarias, Danilo, aproveitando o espaço até para explicar para a população. O prefeito Paulo Sérgio pediu que, independente das atribuições de cada secretaria, por exemplo, praça era com a nossa secretaria até um passado recente, porque era Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, né? Agora é gestão ambiental, o Dr. Dilson e a equipe têm feito um trabalho excelente, assim como as outras secretarias. Por quê? O prefeito Paulo Sérgio dividiu a gestão em eixos, e nós estamos compondo um eixo importantíssimo, que é o eixo da zeladoria, que está o DEMAI, Secretaria de Trânsito, a Defesa Civil, Secretaria de Gestão Ambiental, Secretaria de Obras, que agora é a Infraestrutura. Então, todos nós estamos independentes. Se a praça é responsabilidade de um ou outro, não. É da prefeitura. Então, está anotado e junto com os nossos colegas a gente vai concentrar nessa área. Então, tá bom. Secretário, vamos falar um pouquinho de descarte, porque a cidade tem quantos ecopontos? Nós temos 15 ecopontos. E todos eles funcionam plenamente? Tem ecoponto que o povo não está indo? Porque assim, por que mesmo tendo 15 ecopontos a gente vê tanto lixo descartado na rua? Danilo, os ecopontos, eles existem, eles funcionam e nós estamos estudando oportunidade de melhoria. Em que aspecto? Principalmente na conscientização quanto ao seu uso. Porque o ecoponto, ele não é feito, ele não foi concebido para que empresas descartassem um volume muito grande de entulhos. E tem regras. Nós não podemos, por exemplo, descartar telha de amianto. Por quê? Por uma questão de respeito ao solo. Aquilo foi para uma pequena obra, aquele cidadão que está com um carrinho de mão ou que está com algo que carrega que ele possa levar em uma caminhonete, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente quer? Regulamentar cada vez mais, atualizar essa norma e também contar com a conscientização das pessoas. Por quê? Porque esse material vai para o ecoponto e de lá ele vai para o aterro.
Então, se o descarte começa com a consciência de procurar o ecoponto e não jogar em qualquer lugar, nós vamos falar sobre isso. E a gente consegue usar o ecoponto da melhor forma, a gente fecha o ciclo corretamente. Então, a gente pede isso. É a conscientização de todos para usar as ferramentas que nós temos. Mas o que o ecoponto recebe? Eu posso ir lá fazer o quê? Por exemplo, suponhamos que você faça uma pequena reforma na sua casa. O resto de material? Entulho, um resto, né, de algum item nesse sentido. Então, isso pode ser descartado lá. Eu vou fazer um gancho aqui com o serviço de catatreco. Que é outra coisa. Às vezes eu não quero ligar no 3239-2800 e agendar dizendo, olha, eu tenho uma poltrona na minha casa que não usa mais e eu não quero jogar lá na rua. Eu não quero jogar num terreno vazio. Eu vou levar no ecoponto. Então, ele recebe? Ele recebe. Inclusive, a gente tem, através do catatreco, e a gente está atualizando e melhorando isso, que foi também uma determinação do prefeito Paulo Sérgio, um trabalho de conscientização até para a reforma. Porque, às vezes, não serve para determinado cidadão, mas se tiver a reforma, serve para outro. Não é que a gente vai repassar aquilo que não serve para ninguém, vamos doar lixo ou doar algo que não presta. Não é isso. Mas, às vezes, a pessoa trocou um móvel da casa, trocou um item da casa. Então, é um trabalho de conscientização, inclusive de reciclagem desse material também. Então, a gente já está fazendo isso. Só no catatreco, Danilo, nós tivemos quase 5.000 atendimentos esse ano. Aí você me pergunta, isso é bom ou ruim? É ótimo. Porque se a pessoa está ligando para a gente catar o treco, significa que o treco comprando outro, não está sendo jogado num ponto crítico, por exemplo, que são aquelas áreas que todo mundo joga. E é um sinal econômico também, né? A pessoa está comprando o outro, está girando a economia e por aí vai. E está nos dando a oportunidade de recolher e fazer a destinação correta. Tá, mas é só para a gente terminar o ecoponto, depois eu quero saber mais do catatreco. Na questão do ecoponto, você falou em ampliar melhorias. Que tipo de melhorias serão essas? Por exemplo, eu penso assim, a capacidade do nosso ecoponto hoje é uma capacidade, todos eles, adequada? Ou tem ecoponto que, por exemplo, nossa, esse daqui não está dando, porque chega muito material? Porque depende da região da cidade, por exemplo. Se tem uma região que tem mais obras, está desenvolvendo mais neste momento, talvez o volume lá vai ser um pouco maior. Isso existe na cidade? Existe porque é aquilo que a gente falou. Quando se trata de zeladoria, a nossa cidade ela é grande e está crescendo. Então você imagina uma praça, 15 lixeiras, se tiver 30 é melhor. Então quanto mais ecopontos a gente tiver funcionando bem, melhor. Por quê? Porque você reduz a distância do cidadão para ir no ecoponto mais próximo. E isso evita com que ele jogue em qualquer lugar também, né? Exato. Porque a distância, não, está muito longe, vou jogar aqui mesmo. Exato, a gente tem que criar ferramentas e caminhos que facilitem, né? Então, quanto mais ecoponto tiver, quanto mais consciência tivermos e quanto mais trabalho conjunto tivermos, melhor. E é claro, como você disse, que tem áreas da cidade que pontualmente ou momentaneamente demandam mais. Então a gente está fazendo esse estudo para, quando os próximos forem criados, estarmos atentos a isso também. Mas tem previsão de criar novos? Nós temos a previsão e a necessidade. Então, se tem a necessidade, nós temos que prever e planejar. Falando do catatreco, então eu tenho um móvel lá na minha casa e tal, eu posso ligar na prefeitura, a prefeitura vai até a minha casa e recolhe? Vai. Ou como é que é isso? É agendado? É com um horário marcado? Como é que funciona? Danilo, é um serviço que, como eu te disse, a gente está sempre procurando melhorar cada vez mais e mais. O prefeito Paulo Sérgio tem dito muito, e é um lema da nossa gestão, que é um governo de continuidade com avanço. O catatreco, se você ligar, vou dar o exemplo da poltrona de novo, uma geladeira, deixa eu trocar, por exemplo. Geladeira é mais comum, né? Vai ligar no 3239-2800, eu quero falar esse número aqui, Danilo, várias vezes. Pode falar, à vontade. Porque isso nos ajuda muito para a gente ter métrica, indicadores e estar mais próximo da nossa população no sentido de resolver esses problemas do dia a dia. Então liguei, olha, eu tenho uma geladeira. A gente vai ver o horário que a pessoa está em casa e tentar conciliar isso. Nós vamos dar uma previsão de acordo com o cronograma existente e nós temos caminhões e equipes que vai até a sua casa, recolhe esse item e faz a destinação correta. Prazo, a gente tem até uma semana, só que a gente costuma fazer com 3, 4 dias e dependendo da localização, exemplo, você mora no Alto Umuarama, e a programação está nessa área, por exemplo. Se der para encaixar, é mais rápido.
Então a gente procura trabalhar com essa logística. Secretário, e a questão do descarte irregular de lixo? Porque tem áreas aqui em Uberlândia, terrenos, outra área verde, que é muito comum. Não, aqui é conhecido, porque um começa a jogar, o outro vai jogando, quando se vê está um mini lixão lá naquele lugar. O que a prefeitura faz para poder resolver esse problema? Danilo, eu vou te trazer alguns números só para a gente perceber a importância da consciência de cuidar e a necessidade de cuidar da nossa cidade. Nós tiramos mais de 200 mil quilos de lixo de boca de lobo, de bueiro. Esse dado por si só já é preocupante e lamentável. Só que isso agrava quando, por exemplo, está no período das chuvas. Sim. Por quê? Porque além de ser errado descartar irregularmente, ainda tem, né, a complicação, porque isso vai, entope, a água vem, não consegue escoar e o resto da história a gente já sabe. Só para saber, esses 200 mil quilos, né, em qual período? No período de janeiro... Até agora? É isso, até o mês de maio agora. Nossa, é muito... Atualizou para trazer para vocês aqui hoje o mais próximo possível da realidade que a gente está hoje. Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. Então a gente pede a conscientização, porque o que a gente pode fazer? A gente pode recolher, desentupir. Existe um trabalho conjunto, porque a coleta de lixo não é com a nossa secretaria. É responsabilidade do DEMAI, que faz um excelente trabalho também. Então o que a gente faz? A gente está atento, mobilizando as nossas equipes, criando a logística de ações preventivas e corretivas. Porque a gente não vai ficar parado também esperando alguém reclamar, esperando alguém pedir. Isso não é papel da população que a gente pede, a gente não transfere a nossa responsabilidade. Então a gente vai lá e limpa, recolhe, varre, roça. E vou te falar, Danilo, a gente bateu todos os recordes esse ano. Porque a gente estabeleceu um mecanismo de trabalhar por área e não simplesmente por demanda. Eu explico. Antes o cidadão pedia, às vezes os tratores iam para o Luizote. Aí depois a demanda vinha para o Ipanema. E depois voltava para o Mansur. Então o que a gente tem feito agora? Dividimos a cidade por quadrantes, região central, norte, sul, leste, oeste e distritos. E nós estamos trabalhando por área. Então, ou seja, quando a gente vai, a gente procura reunir o máximo possível de requerimentos dos vereadores, ofícios, solicitações que chegam através do SIM, para que quando a gente vá naquela área, a gente aproveite a logística. Isso, a gente poupa o trabalhador que está debaixo de sol e chuva, eu agradeço, se não fosse eles, não seria possível manter nossa cidade do jeito que ela sempre foi, é e será. As empresas, eu preciso falar das empresas, os fornecedores, claro. A Secretaria tem quase 50 contratos, e a gente está fiscalizando, estamos vendo esse serviço com a mão, de perto. Você me conhece, eu não gosto de ficar em sala, gabinete, eu vou para a rua para ver serviço se ele está sendo bem feito. E também esse trabalho administrativo, onde o planejamento ele é fundamental. É o que o prefeito pediu. Vamos fazer mais sem gastar mais. Tá, mas, por exemplo, vocês fiscalizam também a questão do descarte irregular? Porque acho que a lei prevê multa para isso, né? Prevê sim. Danilo, vamos lá. Vamos falar de descarte ao mesmo tempo que a gente fala do mau cuidado ou de nenhum cuidado de áreas privadas, por exemplo. Por quê? Porque o descarte ele é feito em algum lugar. Geralmente, esses lugares são pontos críticos. Sabe quantos tem aqui na nossa cidade? Infelizmente, mais de 300. Então a gente vai, limpa através de uma solicitação, do nosso trabalho de fiscalização. Nós conseguimos agora, Danilo, a gente tinha um efetivo de fiscais, o prefeito autorizou, nós já convocamos, estamos trazendo mais uma equipe de 15 fiscais e desmistificando aquela preocupação se tem mais fiscal, vai ter mais multa. Não, Danilo, só multa quem às vezes não faz o que tem que ser feito. E os fiscais, que fazem um trabalho excelente, é para tudo. Então nós temos a fiscalização de atividades urbanas e de serviços urbanos. Então, voltando no descarte, eu tenho os pontos críticos. Identificou o que é muito difícil, porque geralmente é por denúncia ou trabalho de fiscalização. Existe a legislação para isso. Só que tem outras áreas que nos preocupam, que são os terrenos privados. Nós podemos falar disso? Claro, devemos. Nós temos a responsabilidade de manutenção das áreas públicas do município. Isso é a gente que tem que manter manutenido. O lote limpo, que é do município. O lote que é da área da prefeitura, município.
E nós temos as áreas privadas. O terreno. Se o terreno tiver cercado, Danilo, os fiscais e a nossa secretaria pode ir lá e notificar através dos correios. A gente não pode entrar e limpar. Então é notificação. A notificação não gerou a limpeza, vira multa. Nas áreas que não estão cercadas ou muradas, aí nós vamos. Olha só que interessante a matemática, porque às vezes o pessoal acha que a ineficiência da secretaria e que não está é. fazendo nada. Exato. Porque eu já reclamei, liguei e até agora não foi feito nada. Primeiro que a gente tem as nossas limitações, em termos legais e prazos a serem cumpridos. Notificou, via correio, que já é o primeiro desafio. O correio localizar para registrar a notificação. 15 dias úteis é a oportunidade, ao receber a notificação, do cidadão ir lá e limpar o seu terreno. Se ele não fizer isso, a gente volta lá, notifica novamente, via correio, e aplica a multa. E aí é mais 15 dias úteis. Então ele tem uma segunda oportunidade. Quando a gente volta lá, se o serviço não tiver sido feito, aí efetiva-se a multa, a gente limpa e cobra pela limpeza. Em resumo, é muito mais barato para o cidadão nos ajudar e manter o seu terreno limpo. Porque isso nos demanda tempo, equipes e fica mais caro para o cidadão. Essas multas vão de R$ 170 até R$ 1.700. Depende do tamanho do terreno. Depende do tamanho do terreno, algumas características, e a taxa de limpeza segue os mesmos critérios também. Sim. Então isso tudo, o terreno, o ponto crítico, está interligado com essa questão do descarte. O remédio para tudo isso? Consciência. Porque a gente vai fazer de tudo para limpar, para roçar, para resolver. Mas uma cidade que você suja menos, ela é mais fácil de limpar. E tem muito desse caso de terreno privado que vocês precisam limpar porque o cidadão não tem consciência e deixa o trem sujo lá? Danilo, nós tivemos dentro da área de fiscalização de atividades urbanas. O que é isso? É um alvará de funcionamento, uma denúncia que chegou de algo que caracteriza como atividade. E nós temos a fiscalização dos serviços urbanos, que é essa que nós estamos falando. Nós estamos com quase 9.000 notificações até o presente momento. Muita coisa. Na área da atividade urbana, que nós temos aí aproximadamente quase 2.000, reverte apenas 17% em multa. Então, ou seja, a população ela é sensível à orientação, porque a intenção nossa não é multar. A gente não quer punir, ao contrário, porque às vezes é falta de informação, a gente orienta, recebemos na secretaria, criamos um fluxo de processos agora, onde o diálogo é priorizado, e não simplesmente multa e ponto. A gente não quer que isso se repita, a gente não quer que o vizinho vê aquilo e acha que aquilo está normal, está certo. Não, vamos todos nessa questão didática. E na questão da fiscalização dos serviços urbanos, aí a conversão em multa é um pouquinho maior, que aí eu respondo a sua pergunta. Existem muitas áreas na cidade que não estão ocupadas ainda. Então, a gente notifica e às vezes tem o retorno, às vezes não tem. O que facilita, mas a gente não vai deixar de pedir o apoio de todos e fazer a nossa parte? Estiagem. Então as chuvas elas param agora, aí dá para... Só que setembro, outubro volta de novo. E a gente vai ter os mesmos desafios. Então a gente pede para agora todo mundo ter essa consciência para a gente evitar problemas maiores. Secretário, falando da capina, da roçagem, como é que está esse trabalho lá na prefeitura? Porque eu imagino que o desafio seu é grande, porque no governo do prefeito Odel, a cidade andava limpinha, o senhor tem que continuar mantendo limpinha, viu? Com certeza. Como é que está isso lá? Está da mesma forma que todas as outras áreas da secretaria. Como você disse, o prefeito Odelma é uma grande referência. Inclusive, eu tive a honra de ser secretário dele, aprendi muito com ele, e agora, sob a liderança do prefeito Paulo Sérgio, a gente vai manter todos os serviços da melhor forma possível. Então, os contratos estão sendo fiscalizados. Só para você ter noção, Danilo, nós criamos um curso presencial em parceria com a Diretoria de Compras e o Controle Interno da Prefeitura, onde nós atualizamos todos os fiscais e gestores de contratos. Para a gente olhar cada linha, para a gente olhar cada parágrafo, para fazer valer essa relação prefeitura e empresa contratada sob a luz do contrato. Então, ou seja, as empresas prestam o serviço, têm que prestar, e a gente gerindo o orçamento, que não está fácil, é um grande desafio do prefeito Paulo Sérgio e de toda a nossa equipe, possamos pagar por esse serviço. Então, te respondendo,
está rodando tudo bem e a gente está sempre focado em melhorar cada vez mais. No caso, na gestão passada, eu acho que eu até entrevistei o Carrijo aqui em uma ocasião e ele me explicou, não sei se continua assim. Você falou agora há pouco, as praças são responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, né? Mas a capina e roçagem também? Não, a capina e roçagem conosco. É de vocês? Isso, conosco. A manutenção das praças e poda de árvore fica a cargo da Secretaria de Gestão Ambiental. Tá. Então, assim, Isso. se tem uma praça suja lá, ou com mato alto, é vocês que fazem? A manutenção é da Secretaria de Gestão Ambiental. O mato alto também? O mato alto da praça. Da praça. Falou que a praça é a Secretaria de Gestão. Até o mato alto. O mato alto e toda a manutenção. Mas é isso que eu não entendo, porque eu acho que é uma coisa, uma lógica até um tanto quanto burra, porque teve um caso aqui no Moarama, eu moro aqui, aí é o seguinte, essa foi a minha discussão. A praça estava com mato alto. Aí a Secretaria de Serviços Urbanos foi ao redor da praça e fez a roçagem. Aí falou, não, mas agora é a Secretaria de Meio Ambiente. É tudo prefeitura. É tudo prefeitura. Se o negócio estava de cá, era só passar para o lado de lá e roçar tudo e estava resolvido o problema. É essa questão da logística que você falou. A logística, ela precisa ser olhada não só dentro da Secretaria, mas intersecretarias também. Se tem um problema todo no bairro, que se resolva todo de uma vez só. Não dá para fazer isso não, secretário? No final do primeiro semestre agora, que foi um recorte no tempo que a gente pediu para conhecer os processos, os fluxos, a gente vai propor ao prefeito, a gente já está conversando, não só em relação a esse assunto, até em respeito ao trabalho que os outros colegas secretários estão desempenhando de forma excepcional. Mas é tentar otimizar e fazer ajustes nesse sentido. Agora, uma coisa que a gente já está fazendo, Danilo, e foi o prefeito Paulo Sérgio que pediu também, é para a gente tentar sempre otimizar os serviços intersecretarias. Então, ou seja, a gente vai, se tiver, por exemplo, a gente vai fazer a manutenção de uma rua. A gente não precisa esperar o cidadão entrar no SIM e pedir para tapar o buraco. A gente não precisa pedir para o cidadão entrar e pedir para trocar uma lâmpada. As nossas equipes, e a gente tem conversado isso muito entre nós, é tudo prefeitura. Então, todos os serviços que a gente puder fazer, a gente vai, entre as nossas secretarias, fazer esse trabalho conjunto na medida do possível, entendendo que existem limitações, porque existem os desafios que cada pasta também enfrenta. Secretário, então vamos reforçar aqui os contatos para o nosso telespectador. A Glácia vai colocar aqui no vídeo para a gente. Deu problema na iluminação pública. Qual que é o número? 0800 006 1739. Agora eu estou com uma geladeira velha, eu quero ligar para o Catatreco, eu quero pedir para limpar, a minha rua está com mato alto, qualquer outro serviço dessa natureza. Qual que é o número que liga? É o 3239-2800. Tá aí então, os contatos, gente, estão aí no vídeo, pode anotar, tirar foto da tela aí da televisão, que é sempre importante a gente ter esse númerozinho registrado, numa emergência, fazer a ligação, né, secretário? E a gente pede para que todo mundo use esses canais de comunicação. Por quê? Primeiro que a demanda vai chegar diretamente para nós. Segundo que a gente vai conseguir ter indicadores, até para saber se os contratos, se a forma que a gente está executando está atendendo. E terceiro, por quê? Porque a gente consegue, ao usar, memorizar e compartilhar. Então a gente vem aqui, Danilo, para agradecer, eu faço questão de dizer isso, agradecer aqueles que fazem o seu papel, é importante, e pedir o apoio para aqueles que ainda não estão fazendo. Cuidar da cidade é uma responsabilidade de todos nós. Tá certo, esse é Rafael Leles, secretário municipal de Serviços Urbanos. Já está com saudade da Câmara, secretário? Eu tenho muita saudade da Câmara. Inclusive, Danilo, eu quero agradecer os parlamentares, porque os vereadores e vereadoras que têm feito um excelente papel são representantes do povo. Então, os gabinetes com as assessorias, o trabalho de tribuna, de plenário, os contatos diretos conosco nos ajudam muito. Então, eu mando aqui um forte abraço para meus colegas, tenho saudade da Câmara, estou muito feliz na Secretaria de Serviços Urbanos. Viu? Eu quero aproveitar aqui também para cumprimentar, gente. O secretário está fazendo aniversário hoje, nesse domingão de 8 de junho. Parabéns, felicidades, muita saúde e precisa de saúde para poder aguentar uma secretaria tão grande e extensa como essa, secretário. Obrigado, Danilo, obrigado a todos. É um grande presente estar aqui hoje para poder estar conversando com você, é sempre bom estar aqui e aproveitando esse espaço para compartilhar um pouco
do que o nosso prefeito Paulo Sérgio, a nossa equipe, os secretários estão se empenhando muito. O orçamento, vou repetir, Danilo, é um grande desafio do prefeito, Sim, sim. mas está tendo muita boa vontade, inovação, empreendedorismo. Paulo Sérgio está muito entusiasmado. Ele é um exemplo para nós, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, e eu estou muito feliz da secretaria e agradeço, Danilo, os servidores da secretaria. Nós temos servidores lá com 1, 5, 10, 20, 30, 40 anos de prefeitura. E eu tenho falado muito para eles, o foco é a valorização desses servidores. São eles que estão fiscalizando a varrição, que estão em cima dos tratores, que estão atendendo um cidadão que está lá pedindo para recolher, né, a poltrona, a geladeira. Eles são o coração da secretaria. Então, se não fosse vocês, a gente não daria conta ao longo desses anos todos de fazer o nosso trabalho. Muito obrigado. Volte outras vezes, viu, Obrigado, secretário? Danilo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E a você de casa também, muito obrigado pela companhia aqui neste domingo. Eu lembro que a íntegra deste programa já está disponível no Paranaíba Play, o app do Grupo Paranaíba, e também em nosso canal do YouTube. Outras informações de Uberlândia e região, basta acessar agora paranaibamais.com.br e fique por dentro de tudo. Muito obrigado, uma boa semana para você. A gente se encontra ao longo da semana, 7h30 da manhã, sempre na Rádio Educadora 90.9 FM, fazendo a análise política lá da política nacional e local também, tá bom? Uma boa semana e até domingo que vem.